A paz do Senhor, professor da classe Jardim de Infância. Eu sou Aline Rosa, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, e é uma alegria estar aqui para compartilhar com você mais uma lição. Estamos na lição de número 4 da classe Jardim de Infância da editora CPAD. Mas antes de falarmos da nossa revista, vamos falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais, que acontece no segundo domingo do mês de agosto. Professor, comece a se organizar para você preparar algo bem lindo para os pais de sua igreja. Agora nós vamos fazer 3 sequências com algumas dicas. Hoje eu venho com a primeira sequência, depois vem a tia Sabrina e depois a tia Priscila com ideias de música, teatro, o que cada uma de nós desejar transmitir para você. Eu trouxe hoje uma música que eu achei muito divertida, que é da cantora Yasmin, que fala Meu Paizão. Ali fala de vários tipos de pais, que tem pais que são mais animados, outros mais tímidos, uns que usam sapato, outros usam tênis. Qual é a minha ideia para esse louvor? É, professor, que você imprima a foto de cada pai, como ele é, né, para cada criança. Por exemplo, se o meu pai ele usa sapato, então eu vou imprimir uma foto dele com sapato, mas na minha sala eu sei que o pai da Sofia, ele é professor de educação física, então ele usa muito tênis. Imprimi uma foto dele usando tênis. E daí na hora que vai falar, o meu pai que usa sapato, eu ergo a foto do meu pai. Na hora que fala de tênis, a Sofia ergue a foto do pai dela. E, pai mais tímido, cada um, às vezes o próprio pai vai repetir várias vezes na música, mas a ideia que eu tenho é essa, de cada vez que falar o significado ali do teu pai, você erga a foto do teu pai na hora da música, para apresentar para o Dia dos Pais. Essa é uma ideia que eu trouxe que eu acho que vai ficar bem legal, bem bacana. Eu quero fazer aqui com os meus. Eu vou imprimir na folha A3, que a folha 3 é maior do que a folha A4, e vou imprimir em papel fotográfico, que daí também fica uma foto bem bonita e que depois já pode dar de presente para os pais. E essa música é bem legal, que não fala assim, não importa a maneira que você é, meu pai, eu te amo assim, você é o melhor pai do mundo. Você é sempre o meu herói e eu sempre vou te amar. Essa é a mensagem que a música da cantora Yasmin traz. E é essa que eu vou cantar aqui em Blumenau. Eu vou deixar o link bem certinho lá no arquivo em PDF, em nosso site, para você escutar e meditar e ver se essa música também combina com a sua homenagem aí em sua cidade. Para a apresentação, eu vou fazer aqui em Blumenau o Procura-se um Pai. Eu achei bem legal. Conta uma história de 2 crianças que estão à procura de um pai e elas não conseguem encontrar, até que falam que no shopping tem de tudo. Então elas vão até um shopping e lá realmente elas veem numa vitrine, vende-se pai. E elas vão até lá para comprar um pai. E daí lá aparece o pai esportista, que só pensa em esporte, o pai Papai Noel, que ama dar presentes, mas só aparece no final do ano. Tem vários tipos de pai. E daí o último é um pai cristão, que daí as crianças falam, o senhor aceita ser o nosso pai? E ele fala, sim, eu quero ser o pai de vocês, eu quero ensinar vocês a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não prometo ser um pai perfeito, mas com a ajuda do meu Deus, eu vou dar o meu melhor. E assim o pai vai falando, sabe? E é exatamente essa mensagem que a gente quer deixar. Às vezes você não é um pai perfeito, você não é um pai maravilhoso, mas se você pedir graça, se você pedir sabedoria de Deus, com certeza Deus vai te dar, Deus vai te ajudar e você pode sim ser um pai melhor a cada dia. Então essa é a mensagem que esse teatro deixa e eu achei muito legal, muito bacana, eu quero fazer com os meus aqui em Blumenau. Também eu vou deixar lá no PDF a ideia de um jogral que diz ser pai. E ali tem várias falas pequenas que cada criança pode ir falando e daí tem aquelas frases que todo mundo fala junto. Porque às vezes você fala, tia, um teatro acho que não ia ficar legal aqui, mas um jogral já combina.
Então, você vai ter essa opção também do jogral. E daí tem uma reflexão que se às vezes você achar que nem o teatro dá, nem o jogral dá, tem uma reflexão que você, professor, pode ler, que eu achei muito legal, que fala sobre o carvão e a camisa. Uma linda mensagem que o pai deixa para o filho. E eu achei bem linda também. Então, essas 3 ideias, eu vou deixar tudo no arquivo em PDF, junto com o link da música, para que você possa escolher e fazer, professor. Faça, prepare tudo com muito amor, com muito carinho para os pais de sua igreja, porque eles merecem. Ah, tia Ali, mas aqui é bem difícil, os pais nem vêm na igreja, só vêm as crianças. Mas programe um café, faça algo diferente. Ah, mas muitos pais são separados. Mas daí coloque aquela criança, talvez convidar um irmão da igreja para naquele dia representar o pai dele. Porque as crianças precisam entender que a família, sim, é composta por pai e mãe. Mesmo que o pai às vezes não está presente, nós temos o Pai, o nosso Deus, que é o Pai, né? Um Pai tão amoroso, um Pai tão grandioso. E você pode trabalhar isso na vida das suas crianças. Mas fale sim para eles a importância do Dia dos Pais, como é importante nós ser agradecidos a Deus pela vida dos nossos pais. Então prepare algo com muito amor, com muito carinho e faça assim, porque os pais, eles merecem, né? Vamos para a nossa lição? E fique ligadinho nas próximas dicas aí sobre o Dia dos Pais com a tia Sabrina e com a tia Priscila, né? A nossa lição tem por título O Amigo que Andou sobre as Águas. O objetivo desta aula é saber que Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso e que nada é impossível para Ele. E também aprender que Deus está sempre conosco, por isso, não precisamos ter medo de nada. Mais uma lição que nos ensina que com Deus a gente não precisa ter medo, que com Deus nós somos mais do que vencedores. Antes de nós falar um pouquinho da lição, eu vou falar sobre este dado. Este dado é o dado da oração. A gente está na aula número 4, estamos começando ainda o trimestre. E olha que legal essa ideia do dado da oração. Professor, é muito importante você já ensinar desde pequeno as suas crianças a elas orarem. Sempre orar com um tema, orar por alguma coisa, a importância da oração. É muito importante você ensinar isso para as crianças. E assim, esse dado da oração, para que serve? Para um momento da sua aula, não precisa ser exatamente no começo. No começo, professor, você pode começar com aquela oração de agradecimento, orando pela vida de cada criança, mas lá no meio da sua aula, esse dado serve para quê? Para que as crianças venham a orar em sua aula. Então, você combina que cada domingo uma criança vai jogar o dado. E no que cair é o que ela deve orar, ela deve interceder. E aproveitar, não interceder só naquele domingo, mas durante aquela semana toda, todas as crianças vão estar orando pelo que caiu no dado. Então, assim, é algo bem legal para ter uma corrente de oração em sua classe. Eu, quando vi isso aqui na internet, eu me apaixonei. Já faz tempo que eu queria trazer para vocês, mas não foi possível antes. E agora eu trouxe. Quem fez para mim foi a minha amiga Leoni. Beijo, amiga. Muito obrigada. Ficou lindo. Como ele funciona? A gente colocou aqui orar pelos enfermos, orar pelas missões, né? Orar por amigos, pela escola, pela família, pela igreja. Acho que foi todos. E pelos enfermos. Por que esses temas assim? Por exemplo, família, né? A família nos dias de hoje tem sido tão atingidas. O inimigo veio para roubar, matar e destruir as famílias. Então, nós precisamos orar, sim, pelas nossas famílias, para que o Senhor venha guardar e proteger todas as nossas famílias. Então, assim, esse é o dado da oração. Você ora ali na classe, mas incentiva eles, aquela semana toda, orar pela família. Por exemplo, escola, né?
Tanto que as nossas escolas estão sendo atingidas também com tantas coisas, né? Ideologia de gênero, e prefiro já nem ficar aqui comentando para não entristecer nosso coração, né? Porque são coisas muito tristes que o inimigo tem tentado lançar na vida de nossas crianças, mas maior é o que está conosco. Então vamos orar sim, vamos revertir nossas crianças com oração, porque Deus vai guardar e vai livrar as nossas crianças em nome de Jesus. Então esse é o dado da oração. Faça aí em sua classe, incentive seus alunos a orar, porque orar é falar com Deus, orar é tudo de bom. Ensine para eles que Deus ouve as nossas orações. Se as crianças crescerem com essa convicção que Deus ouve as nossas orações, quando for lá na frente, eles estiverem em apuro, quando eles estiverem precisando, eles vão lembrar dessa palavra que você está semeando na vida deles agora, quando eles são pequenininhos, que Deus ouve as nossas orações e Ele responde na hora certa, não é na nossa hora, é na hora que Ele decide e responder, né? Então essa é a sugestão que eu trouxe aí para o trimestre sobre o dado da oração. Para o louvor da lição de número 4, que fala sobre Jesus acalma a tempestade, aquele louvor bem antigo, né? O meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura a minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem quando Jesus está conosco no barco. Então essa é uma ideia de um louvor. E o outro louvor que eu trouxe, que eu também vou colocar ali no PDF para vocês, é do Diante do Trono, que fala do soldado do rei. A música fala, né? Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha vida estou seguro, porque Jesus está no meu coração. Depois fala, né, se alguma coisa me acontece, eu não preciso ter medo, porque Deus está sempre me guardando. Eu acho linda essa música, esse louvor, e eu também vou cantar com os meus alunos, porque eles gravam muito bem que Deus está conosco, a gente não precisa ter medo. E esse louvor também tem tudo a ver com a lição de hoje, né? Então esses dois louvores, o meu barco é pequeno e o soldado do rei. Para o versículo, eu vou escrever ele no quadro, mas eu fiz ele com gestos, né? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmos 118 e 6. Professor, lembrando aquela dica sempre, né? Leia na sua Bíblia, mostre para a criança onde está escrito, que realmente tudo que a gente mostra na escola dominical, que a gente faz, vem da palavra de Deus, que a Bíblia fechada ela é apenas um livro qualquer, mas ela aberta é o próprio Deus falando conosco. E Deus está falando conosco que se Ele está com a gente não deve ter medo, porque Ele nos guarda. Essa ideia aqui, explicando o versículo, eu achei ela muito legal, muito boa. Você pode ler e você pode praticar ela para a explicação do versículo. Eu trouxe outras ideias. Por que eu trouxe outra? Porque essa aqui você já tem na sua mão. Você vai ler a sua revista e você vai decidir se você vai querer fazer a que a gente apresenta aqui na pré-aula ou o que está na revista. Você conhece a sua classe, você sabe o que é melhor para eles. Então, professor, essa dica é muito legal. Pensa com carinho qual você vai fazer. Eu trouxe uma, desculpa, que eu já mostrei ela há muito tempo atrás, já usamos algumas vezes, né? Você dá um papel para suas crianças e elas escrevem, né? Do que elas têm medo, por exemplo, chuva forte, medo de escuro, medo de ficar sozinho. As suas crianças você escreve para eles. Quem sabe escrever, escreve. Quem não sabe, você escreve. E você vai apresentar as mãos grandes. Essas mãos, elas representam as mãos de Deus. E agora, nesse momento, vocês vão entregar os seus medos para
Deus. E daí as crianças vão colocar o medo nas mãos de Deus. Daí, professor, claro, você vai falando, você vai ministrando. Por exemplo, você vai falar o nome da sua criança. Ai, você não precisa mais ter medo de ficar sozinho, porque o Senhor te protege, o Senhor leva sobre si os seus medos. E você fala, né, do amor de Deus, o quanto Ele nos ama e Ele quer que a gente viva bem, que a gente não tenha medo de nada. E depois, professor, você pega, você faz uma oração, entregando os medos nas mãos de Deus. Senhor, a gente está entregando todos os medos das crianças em suas mãos. Leva esses medos embora, tira do coraçãozinho de cada criança. Faz aquela oração assim, bem poderosa. E depois o que acontece? Quando você abre, os medos das crianças desapareceram, sumiram. Por quê? Porque Deus levou todos os medos embora. Professor, você que já nos assiste há mais tempo, você já viu essas mãos, né? Em algumas aulas que a gente já usou, mas você que está começando a assistir o nosso vídeo agora, é uma simples mão de EVA colada em uma camisa com um fundo falso. Aqui fica todos os pedidos de oração colado nesse fundo falso. E aqui o buraquinho onde as crianças vão estar colocando os medos. Algo muito fácil, muito simples de fazer, mas que as crianças ficam encantadas com o milagre que acontece. E elas realmente acreditam que Jesus leva todos os nossos medos embora. E é isso que acontece mesmo, né? Outra ideia, professor, que eu trouxe, essa é diferente, que eu já coloquei, ó, por exemplo, medo de cachorro, medo de barata. Você precisa de um clips, né? Ó, um papel aqui com trovão e um clips qualquer. Daí você coloca o medo de cada criança em um clips. E a ideia é o quê? Você coloca todos os medos na mesa e você vem com a palavra Deus. Esse Deus, ele quer levar os medos de vocês embora. Então ele não quer mais que você esteja de medo de cachorro, de barata e nem de trovão. Todos os medos Deus leva embora. Professor, esse aqui é um simples imã que eu coloquei aqui, um imã bem pequenininho que eu tinha em casa, mas com certeza, dependendo do número de crianças, você precisa um imã maior, você vai fazer conforme o número de suas crianças. Aqui eu coloquei um imã pequeno e 3 medos, mas que Deus, Ele leva os nossos medos embora. Uma ideia simples, mas que as crianças vão amar e vão entender também que quando a gente confia em Deus, Deus leva todos os nossos medos embora. Daí, claro, né, professor? Você vai falar o nome da sua criança. Ai, você não precisa mais ter medo de cachorro, porque Deus quer levar esse medo embora. E você vai ministrando na vida de cada criança, falando o nome e segurando. Uma ideia muito legal, muito bacana. E é uma ideia diferente, essa eu não havia apresentado ainda. E falando de medo também, a gente tem aquela ideia do boliche, né? De colocar os medos na garrafa de boliche e a bolinha ser Deus, Deus derruba todos os nossos medos também. Então essas 3 sugestões, você escolhe qual aplicar melhor em sua classe para que seus alunos venham entender de forma clara e objetiva a ideia. Qual ideia? Que o Senhor está comigo e eu não preciso ter medo. Essa é a ideia aí que a Charlie trouxe para vocês. E para a história do dia, eu trouxe aqui o meu cenário, os discípulos num barquinho e aqui simplesmente, deixa eu puxar mais para cá para a gente ter mais espaço, né? Para ficar melhor. Acredito que assim vai ficar mais fácil para vocês verem. Eu não vou contar a história para vocês, eu simplesmente vou mostrar a ideia. A ideia é o que? Você faz o fundo do mar, né? Em um simples papelão para contar a história, coloca os personagens aqui dentro
E o que acontece? Você vai falar, contar toda a história, professor, faça um drama, né? Quando falar que vem os trovões, faça o barulho de trovão com raio-x, que muita chuva caía, espirre água nas crianças. Esse negócio de derramar água nas crianças é muito bacana. As crianças gravam muito. Toda história que fala em água, eu venho com isso aqui e as crianças amam. Então, muita chuva, derrame água neles. E o que acontece? Ali vai falar que eles ficaram com medo, mas eles viram. Você vai colocar Jesus ali, né? Com os pezinhos para fora, Jesus estava andando. Ah, é um fantasma! Não é! E ficaram com aquele negócio do medo, não contando a história. Mas Jesus fala que não precisa ter medo. E daí Pedro fala, se realmente é tu, então eu também quero andar sobre as águas. E Jesus fala para ele vir. Então ele desce do barquinho, né? Vocês deixam bem juntinho assim e coloca ele. E o milagre acontece. Ele começa a andar sobre as águas. Mas o que que acontece? Ele tirou os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, as coisas se dão mal. Ele começa a afundar. Daí você vai afundando ele e ele pede socorro e Jesus vem e salva ele e falou, por que tu duvidaste? Porque tu não teve fé o suficiente. Algo simples, fácil, mas que com certeza as crianças vão entender perfeitamente essa história, que a gente não precisa ter medo quando a gente está com Jesus no nosso barco. E para finalizar, para fixar a nossa história, eu trouxe um simples jogo de perguntas. Essa camisa eu tenho há bastante tempo, coloca as perguntas no bolso dela e cada criança vem, tira e vê a pergunta, né? Só um exemplo aqui, por exemplo. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles sentiram medo, porque eles acharam que era o quê? E as crianças vão responder. Respondendo certo, dê sempre uma balinha, dê alguma coisa para os seus alunos. E jogos com perguntas referentes às histórias, com certeza eles vão gravar muito bem. Professor, era isso que eu tinha para compartilhar com você no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma ótima aula. E todo o nosso material está em nosso arquivo em PDF, ali em nosso site. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!